revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2. Irmãos, hoje não será um sermão. A minha proposta hoje é de fazer um estudo, simplesmente para apresentarmos aos irmãos o livro de Apocalipse, né? Livro maravilhoso, como é bom ler Apocalipse. Mas também não podemos fugir da realidade de que a interpretação do livro de Apocalipse não é tão fácil. Exige um pouco mais de esforço por parte do leitor, não é? Alguns fogem do livro do Apocalipse. Alguns acham que vão encontrar coisas muito bizarras lá, coisas estranhas, e vamos deixar cabisbaixo e deprimido, porque vai estar falando sobre besta, sobre dragão, sobre o avanço do mal nesse mundo, sobre grandes catástrofes. Mas ele está na Bíblia e ele tem funções completamente contrárias a esse tipo de pensamento. Martinho Lutero foi um daqueles que não quis, a princípio, adotar o livro do Apocalipse como canônico. Ele não considerava inspirado. Na sua primeira tradução da Bíblia, ele não colocou o livro de Apocalipse, colocou como uma espécie de um apêndice, como se não fizesse parte do texto principal. 20 anos depois, numa segunda versão da Bíblia, ele então entendeu a importância do Apocalipse, mudou de ideia e colocou lá o livro de Apocalipse na Bíblia, que ele traduziu. Parece que João Calvino também não tinha lá grandes considerações para o livro de Apocalipse. Ele não fez comentário desse livro, nem de 2ª nem 3ª João também. Martinho Lutero também tinha dificuldade com o livro de Hebreus, com o livro de Tiago e com o livro de Judas. Mas depois ele foi entendendo que esses livros, de fato, eram inspirados por Deus. Mas, desde os primórdios da era cristã, tem-se entendido que esse livro é importante e que esse livro faz parte da Bíblia, do cânon sagrado, porque ele foi inspirado por Deus e tem uma mensagem importante para a vida do seu povo. Nós encerramos, algum tempo atrás, a exposição do livro de Gênesis, que eu espero que tenha sido abençoadora para você. E nós estamos dando um salto aí de 64 livros, né? E estamos indo para o livro de Apocalipse. Porque, na realidade, o começo de todas as coisas vai ser revista, vai ser revisitada toda aquela história, aquelas informações do início, principalmente os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, vão ser revistos no livro de Apocalipse. Por isso, essa é a importância desse salto aí para estudarmos esse livro. Hoje não é um sermão, mas um estudo que eu gostaria de fazer com os irmãos sobre esse livro. Eu vou fazer esse estudo com algumas perguntas que eu mesmo pretendo responder, se assim possível. Aliás, nós vamos fazer o seguinte, eu não costumo fazer isso, mas durante o estudo ou então as pregações, caso algum membro da igreja tenha alguma dúvida daquilo que foi tratado, você pode mandar lá no grupo da igreja, eu vou ver lá a sua pergunta, vou tirar a sua dúvida, e se você estiver acompanhando aí pelo vídeo,
ou pela transmissão, você pode também mandar a sua dúvida, a sua pergunta daquilo que foi tratado. Não é? Então, se eu estou tratando dos versículos de 1 a 3, se a sua dúvida foi nos versículos 1 a 3, você pode perguntar lá que vou tentar te responder, tanto membro da igreja, pelo grupo da igreja, quanto você que estiver nos assistindo pelo canal do YouTube, ou até mesmo comentário do Spotify, que é possível, né? É possível fazer pelo comentário do Spotify. Mas a primeira grande pergunta, irmãos, é por que estudar o Apocalipse? São algumas perguntas que você já tem. Por que, pastor, estudar o livro de Apocalipse? Em primeiro lugar, para conforto e edificação da igreja. É óbvio. Quando você vê e estuda o livro do Apocalipse, você entende a mensagem central desse livro, que é apresentar um Jesus vitorioso, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas venceu e voltará para reinar em glória, vencedor, como o leão da tribo de Judá que ele é. Você vai se sentir confortado em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às batalhas da vida, e também edificação da igreja. Mas também, irmãos, uma segunda razão do porquê está o livro de Apocalipse, para dar tranquilidade em meio a profecias estranhas e alarmistas dos nossos dias. Gente, é absurdo. Morre um papa, aí vem tanta profecia, já viram isso? Aliás, nessa minha vida, desde Dom João VI, vem papa, vai papa. Não é? Não, esse que veio agora é o anticristo. Já viram isso? Gente, pelo amor de Deus. Não é? Acontece alguma coisa, não, é o fim dos tempos. Está aparecendo um peixe estranho. Não, olha, aquele peixe sempre surgiu lá no final. Para com isso. Né? Então, são profecias estranhas, alarmistas, que surgem, que não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Não tem nada a ver com aquilo que o Apocalipse ensina. Então, para tentar desmistificar a sua cabeça, né, e dar tranquilidade em meio a tantas profecias esquisitas, para a compreensão de que Deus controla e dirige a história. Irmãos, isso é um princípio tremendamente importante. Esse princípio nós já vimos no livro de Gênesis. Eu acredito ter ficado claro. Esse princípio acompanha todos os livros da Bíblia. E esse princípio vai ficar muito evidente no livro do Apocalipse. Deus não perdeu as rédeas da história. Deus continua dirigindo a história. Também, irmãos, para que a fé dos crentes seja fortalecida pelo conhecimento da vitória do Cordeiro de Deus. A minha fé, então, ela é revigorada. Cristo voltará. E ele voltará vitorioso, vencendo a morte, o dragão, a besta e a própria morte serão lançados no lago de fogo, juntamente com os seus anjos. É a vitória final de Cristo. Cristo é o vencedor. E podemos estar revigorados com essa ideia. E por fim, para que os crentes estejam alertas, preparados e desejosos da volta de Cristo. Você deseja a volta de Cristo? Amém. Precisamos estar preparados para essa volta. Precisamos estar alertas aos sinais que são apresentados. Cristo vai voltar. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Irmãos, desde a igreja primitiva, é atribuída a João, o apóstolo, a autoria desse livro. Alguns teólogos da Igreja Católica, a Igreja Católica como um todo em si, entendem que foi João, mas não João o apóstolo, mas João um presbítero.
Alguns comentaristas, até mesmo evangélicos, dizem que foi João, mas um João, um profeta, não João, um apóstolo. Mas há um consenso dentre a maioria dos estudiosos de que quem escreveu o livro foi João, o apóstolo. Um crente que viveu lá no 2º século, chamado Justino Mártir. Ele viveu na primeira parte do 2º século, lá no ano, mais ou menos, no ano 135 depois de Cristo, ele escreveu o seguinte: houve certo homem entre nós, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou por meio de revelação que lhe foi feita. Então havia uma ideia preponderante naquela igreja inicial de que realmente João foi apóstolo. Existiu um teólogo também lá no início da fé, chamado Irineu. E Irineu ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna, aquele Policarpo que também foi martirizado, acho que tinha 86 anos, mais de 80 anos ele tinha. E Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo. E Irineu escreveu que foi João, de fato, quem escreveu, João o apóstolo, quem escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse. Então, não é ruim, não é difícil a gente aceitar que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. Qual o propósito do livro de Apocalipse? Irmãos, a intenção é mostrar que as coisas não parecem ser como são. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios vão perecer. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, vai triunfar. Às vezes, quando a gente olha para o mundo, a gente vê o avanço do mal e a gente pode ser tomado por aquela sensação derrotista, achando que Deus não está agindo, Deus não está vendo as coisas e que a igreja está sofrendo. E a igreja sempre sofreu, irmão, e sempre sofrerá. Isso faz parte da nossa natureza espiritual como igreja. E a gente vê o avanço do mal e pensa que, olha, o diabo está vencendo. O diabo vai ganhar essa guerra. Não, ele vai perder. Aliás, ele sabe que vai perder. Essa derrota do inimigo já está declarada. A noiva do Cordeiro, a igreja que vai triunfar. Cristo está sempre sendo apresentado como vencedor e conquistador. Ainda no capítulo 1, versículo 18, o texto bíblico nos aponta Cristo da seguinte forma: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É o Cristo vencedor. Cristo é apresentado como vencedor e como conquistador nesse versículo de Apocalipse 1:18 e mais ainda 9 vezes ao longo do livro de Apocalipse. Jesus vai triunfar, ou ele triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e os ímpios. Cristo vai triunfar. A igreja de Cristo, mesmo sendo perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é uma igreja vencedora. Vá lá comigo para Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Apocalipse capítulo 15,
versículo 2, o texto vai dizer assim: vi também o mar como de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Aí é a igreja vencedora. Os juízos de Deus sobre o dragão, a besta, os ímpios, a Babilônia, serão mandadas em resposta à oração dos santos. Olha lá, Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Eu vou parar só no versículo 3. Deus vai trazer o seu juízo em resposta à oração dos santos. Qual a mensagem, então, do Apocalipse? Qual é a mensagem central do Apocalipse? Aqui eu quero copiar o pastor Carlos Oswaldo. Está lá. A superioridade de Cristo em sua pessoa e obra fornece aos crentes vacilantes um forte incentivo em direção à maturidade e à perseverança na fé. Deixe-me repetir, só para você entender essa mensagem do livro de Apocalipse. A superioridade de Cristo em sua pessoa e obra fornece aos crentes vacilantes um forte incentivo em direção à maturidade e à perseverança na fé. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Qual é a estrutura? Como é que nós podemos ler esse livro? Qual a estrutura básica que nós podemos dividir, podemos encontrar em todo o livro do Apocalipse, dividindo o Apocalipse em partes? Irmãos, existem várias ideias, existem muitas possibilidades. Eu estou trazendo essa estrutura, se não me engano, isso eu tirei do comentário do Simon Kistemacher, essa proposta de estrutura baseada nas visões, baseada nas diversas visões. E fui levado e vi. A gente encontra isso durante a leitura do livro do Apocalipse. Então, essa é uma possibilidade. Você dividir esse livro de acordo com as visões que vão surgindo. Alguém já disse assim, olha, o livro pode ser em 3 partes. De 1 a 3, uma introdução. De 1:4 a 22:5, que é o desenvolvimento. E o 22, de 6 até o final, até o versículo 22, se não me engano, que é a conclusão. Pronto, é uma divisão. É ou não é? Mas, se você quiser ser mais criterioso, essa é uma forma que a gente pode também dividir esse livro de Apocalipse. Então, vamos lá. Teria uma introdução do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. A primeira visão, a igreja na terra, de 1:9 a 3:22. A segunda visão, visão 2, o trono de Deus e os 7 selos, de 4:1 a 8:1. A visão 3, as 7 trombetas, de 8:2 a 11:19. Visão 4, os aspectos de guerra e salvação, de 12:1 a 14:20, quando se levanta
a Babilônia, as bestas, o falso profeta contra a igreja, mas eles são vencidos, aquele quarteto do mal, né? O dragão, a besta, o falso profeta e a Babilônia, né? E cada um desses é derrotado de forma inversa, interessante, na Bíblia. Aparecem numa sequência e são derrotados de forma inversa, em sequência inversa. Então, aspectos de guerra e salvação, a igreja sendo perseguida, o diabo tentando destruir a igreja, os 7 selos vão mostrar o sofrimento da igreja, mas também a vitória do povo. As 7 taças do juízo de Deus, 15, 1 a 16, 21, já posso te adiantar que aqui é o juízo parcial. Aliás, o juízo parcial de Deus foram as 7 trombetas. Aqui é o juízo final de Deus contra os perseguidores da igreja. Tá? Contra os perseguidores da igreja. A vitória para Cristo, a visão 6, 17, 1 a 19, 21. Visão 7, novo céu e nova terra, do 21 a 22, 5. E a conclusão de 22, 6 a 21. Então, essa é uma forma de dividir o livro do Apocalipse para estudo. Interessante que durante as visões aparece assim, e vi, já viram? E vi, isso daí é um marcadorzinho. E vi, isso aqui está indicando que está havendo uma transiçãozinha, certo? E vi, caindo, isso em grego, caindo. E vi, essa partícula, né, cai, em grego, dá a ideia de continuidade. Ele está fazendo uma transição, mas está continuando a visão anterior. Por isso que é uma transição interna. Muito bem. Nós temos algumas séries de setes no livro do Apocalipse. Como interpretar as séries de setes? Irmãos, nós temos 7 Espíritos de Deus, né? Nós temos 7 bem-aventuranças, mas as principais grupos de 7 são as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus, as 7 bem-aventuranças, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Por que 7? 7 é um número simbólico que significa perfeição, algo completo ou algo pleno. Entende? Então, o livro de Apocalipse apresenta alguns números. E esses números, eles têm que ser entendidos como simbólicos. Entendido, irmãos? São números simbólicos. As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Mas só serve para aquelas igrejas? Não, para todas as igrejas. E eu já quero te adiantar, vou pregar sobre isso mais para frente. Algumas pessoas ainda, nos dias de hoje, acham que cada carta se refere a um período da igreja. Então, você tem a primeira carta, a igreja primitiva, depois a igreja na Idade das Trevas, a igreja na Reforma e por aí vai. Mas me parece que a ideia não é essa. A carta às 7 igrejas da Ásia representa todas as igrejas, espalhadas pelo mundo afora. É uma advertência, elogios e advertências, né, para todas as igrejas. É um simbolismo de todas as igrejas. Mas, pastor, como é que eu posso entender? Espera aí, 7 selos, depois vem 7 trombetas, depois vem 7 taças. Como que eu posso entender essa sucessão de setes? Você já deve ter lido o Apocalipse e percebeu isso. Bom, vamos lá.
Aí tem muita discussão, não é? Alguns entendem que esses 7 são previsões, são predições de coisas que vão acontecer em ordem cronológica. Os fatos relatados nos 7 selos, depois virão os fatos relatados às 7 trombetas, isso em sequência. Essa é uma linha que alguns resolvem adotar, sucessão cronológica. Outros entendem que é uma progressão telescópica, é assim que chamam, progressão telescópica. De que sentido? Vamos lá. As 7 trombetas se encaixam nos 7 selos. É como se estivesse pegando o telescópio e ajustando para ampliar. Entende? Então você está ampliando o campo de visão. As 7 trombetas, as 7 taças que vem logo em seguida, se encaixam dentro das 7 trombetas. É como se tivesse ampliado mais ainda. Entende isso? Seria, então, essa teoria do encaixamento ou progressão telescópica. Você tem uma visão, aí aumenta o grau, né? Tem um nome para isso, a regulagem lá. Aí você tem uma visão maior, aí você aumenta e você vê mais ainda. Tá? Então, isso seria então, a progressão telescópica. Entenderam, irmãos? Eu prefiro o que se chama de recapitulação. Eu prefiro. O que é isso? Na realidade, o que o autor está fazendo é narrar os mesmos episódios de forma paralela, só que aprofundando algumas questões. Vocês sabem o que é mola helicoidal? É aquilo que você tem lá no carro que faz assim, ó. Certo? Sabe aquela mola, ela faz assim, não faz? Mas conforme ela vai voltando, vai dando uma volta, ela vai indo mais fundo. Então, basicamente, seria isso que está acontecendo no livro de Apocalipse. As 7 trombetas trazem os mesmos aspectos dos 7 selos, só que de forma mais aprofundada. As 7 taças trazem os mesmos fenômenos das 7 trombetas, só que de forma mais aprofundada. Entendido, irmãos? Estão comigo aqui? Estão conseguindo acompanhar? Estou fazendo uma apresentação geral, porque depois eu não vou mais me referir a isso. Tá, irmãos? Então, já vou seguindo essa linha. Quando nós estivermos estudando o livro, pregando sobre esse livro, eu vou estar pensando em termos de recapitulação, tá? Em termos, ou como se fosse essa mola. Qual o panorama histórico de Apocalipse? Isso é muito importante para que possamos fazer a devida interpretação bíblica do livro. Em primeiro lugar, é um contexto de perseguição. Perseguição severa. João estava aonde quando escreveu esse livro? Vale Apocalipse 1:9, mas pode responder. João estava onde, irmãos? Na ilha de Pátimos. Olha João, capítulo 1, versículo... Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João resolveu um dia tirar férias pastorais, recesso pastoral. Aí ele percebeu lá que, procurando lá no Airbnb, ele descobriu que tinha lá uma casinha para alugar, bem baratinha, numa ilha paradisíaca. Ele, então, alugou aquela casa para passar o período de férias. É isso? Irmão João foi para lá exilado. Obrigatoriamente foi para lá.
A ilha de Patmos era uma colônia penal. Não era um lugar para passear. Ele estava ali cercado de água por todos os lados. Aquele mar servia como uma muralha. Ele não conseguia chegar ao continente. Tinha um mar que ele teria que enfrentar. E o texto vai dizer que ele estava ali, no final do versículo 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse era o motivo, a razão dele estar preso. E ele vai associar, irmãos, o sofrimento dele com aquilo que os irmãos daquelas igrejas da Ásia Menor iriam experimentar também. Vai lá no capítulo 6, versículo 9. João fala assim, Apocalipse 6, 9. João diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Percebe que está repetindo aqui as mesmas expressões de 1:9? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. 12, 17. O texto vai dizer assim: o dragão quem é? Quem é o dragão, irmãos, na Bíblia? Quem é o dragão? É o diabo. Certo? O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É a igreja sendo perseguida também. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. 24. Capítulo 20, versículo 4. Vi tronos, nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, é um contexto claro de perseguição. Contexto claro de perseguição. Mas também, voltando lá à tela do PowerPoint, um outro aspecto que se tinha naquela época, dentro do contexto histórico, é o culto ao imperador. Culto ao imperador. Irmãos, esse culto vigorava naquele ambiente da Ásia Menor já há muito tempo. Lá na cidade de Pérgamo, que é citado no livro de Apocalipse, é citada no livro de Apocalipse, foi erigido o primeiro templo, se não me engano, para o imperador Augusto. Mas também adoravam a Roma, a cidade de Roma também era adorada. E existiam templos dedicados à adoração do imperador, espalhados por todas aquelas cidades da Ásia Menor. Esse é o contexto em que aqueles crentes estavam vivendo. Eles tinham que adorar ao imperador, considerar o imperador como sendo um deus. Domiciano foi aquele que mais perseguiu a igreja. Ele foi pior do que Nero. Nero morreu, depois veio Tito Flávio, o outro imperador, depois de Tito Flávio veio Domiciano. Acho que foi lá no ano 81, depois de Cristo, que ele começou a governar, e acho que foi até 96,
depois de Cristo. Em 95 ele manda João para ele de Patmos, preso, exilado. No final do império dele, Domiciano ele foi o primeiro a se intitular Senhor e Soberano. E as pessoas tinham que se dobrar perante a adoração ao império ou ao imperador. Então, esse é o contexto desse livro de Apocalipse. Quando você lê o livro, você tem que entender que esse livro está sendo escrito no contexto de perseguição, para te ajudar a interpretar o livro. Também tem que ler o livro pensando que havia um culto ao imperador que havia sido instituído, era uma prática comum. Havia também um mito do Nero redivivus. Nero se matou, né? Cometeu suicídio lá no ano 9 de junho de 68, depois de Cristo. Mas poucos viram Nero morto. Devido a isso, começou a surgir um boato, uma ideia em todo o império de que Nero não havia morrido de fato e que em algum momento ele iria retornar acompanhado lá dos exércitos dos partos. Mas ele iria retornar. Essa ideia de que Nero iria voltar estava muito forte. Aí você vai entender aquela cabeça da besta que foi morta, mas retornou. Isso é uma referência a esse Nero redivivo, né? Conforme se fala, como o Nero que estaria voltando. Essa era a crença que se tinha naquela época. Entendido, irmãos? Mas também o livro do Apocalipse foi escrito num contexto de dualismo. O mal está avançando. E você vai encontrar muito no livro do Apocalipse essa luta do bem e do mal. A gente sabe que o bem vai vencer, mas o mal tenta mostrar a sua face como dragão, como besta, através do falso profeta, através da Babilônia, dos conceitos de Babilônia, da mentalidade de Babilônia. O mal tenta mostrar a sua face. Entende isso? Então o livro do Apocalipse é escrito nesse contexto. O mal está avançando. A igreja está vivenciando esse avanço do mal e, ao mesmo tempo, precisa entender que o bem vai prevalecer no final das contas. Pronto, esse é o contexto que, quando você ler o livro de Apocalipse, para ajudar na sua interpretação, você tem que ter isso em mente. Uma situação de perseguição, de culto ao imperador, do mito do Nero redivivus e também do dualismo. Ok? Uma outra questão importante, irmãos. Estão comigo? Juntos aqui? Tem alguém cansado demais? Ok? Quer beber uma aguinha? Pode ir lá, voltar, fica em pé lá atrás, mas vamos acompanhar aqui. Uma outra questão tremendamente importante, quando você vai ler o Apocalipse, é a questão do gênero literário do Apocalipse. Eu gostei muito dessa frase. Eu acho que eu tirei essa frase de um livro, A Tríade Hermenêutica, chamado esse livro. Olha só essa frase interessante, diz assim: uma profecia, então é uma profecia, é um gênero profético, apresentado em modelo apocalíptico, é um gênero apocalíptico, e escrita em forma de carta. Então é uma carta. É uma epístola. É uma literatura epistolar. Foi dirigida às igrejas. Entende? É uma profecia. Às vezes você é levado a ter a ideia de profecia como sendo algo assim, está prevendo o futuro. Na verdade, as profecias bíblicas não eram simplesmente para você prever o futuro, mas para te trazer esperança e consolo. Entende? Para chamar a atenção para alguns fatos
que Deus quer chamar a atenção, para algumas verdades que Deus quer que sejam evidenciadas, ok? Isso era função da profecia, mas é uma profecia, irmão. É uma linguagem profética. Mas também é um gênero apocalíptico. O gênero apocalíptico, ele usa muita linguagem figurada. Muitas figuras de linguagem, muitos símbolos. Então, quando ler o livro, por entender que é um gênero apocalíptico, você não pode querer interpretar aquilo da forma como está escrita, porque é uma linguagem, é um gênero apocalíptico. Mais de 70% daquilo que está registrado no Apocalipse, você encontra também no Antigo Testamento. Por isso que você, quando ler o Apocalipse, você de repente vai precisar voltar lá no Antigo Testamento, naquele Apocalipse que a gente encontra no livro de Daniel, a partir do capítulo 7 a 12. No Apocalipse você encontra lá no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, no livro de Zacarias. Então, muitas dessas figuras que aparecem no livro de Apocalipse são baseados também em literatura apocalíptica encontrada no Antigo Testamento. Não existe livro apocalíptico no Antigo Testamento, mas existem capítulos que falam sobre o Apocalipse, que tratam desse assunto. É entendido? Se você for uma pessoa mais animada, existe um livro apócrifo que foi escrito antes de Cristo, chamado Primeiro Enoque. Ele tem 137 capítulos. Se você quiser ler, fique à vontade, né? Eu me poupo dessas leituras, tá? Mas existem literaturas apocalípticas, existiam literaturas apocalípticas antes de João escrever, lá no contexto judaico. Então, muitas figuras que aparecem no Apocalipse de João também aparecem nessa literatura judaica, né, apocalíptica, também aparece lá. Então é importante entender essa questão da literatura apocalíptica. É impregnada de linguagem simbólica, figurada e metafórica. Muita linguagem, muitos símbolos são usados ali. E também é epistolar. Afinal de contas, ela foi redigida para as igrejas, não é? Apocalipse capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem, irmãos. Mais algumas perguntas que eu gostaria de responder antes nós passarmos para os sermões em si. Quais as principais escolas de interpretação do Apocalipse? Aí, meu querido, aí vai ter muitas, não é? Essas são as principais. Pastor, como é que eu posso interpretar o Apocalipse? Qual linha que eu sigo? Qual escola que eu sigo? Essas são as 4 principais. A preterista vai dizer que aqueles fatos apresentados em Apocalipse se referem a acontecimentos que já aconteceram lá no passado. Que não há uma predição em relação a fatos futuros, mas a coisas que já
aconteceram no primeiro século. Entende? É isso. Isso é a linha, a escola preterista de interpretação. A vantagem dessa escola é que ela leva em conta as circunstâncias históricas dos destinatários do livro de Apocalipse. Mas a desvantagem é que ela minimiza o cumprimento futuro das profecias bíblicas. Ela minimiza isso. O cumprimento futuro mais remoto, mais longínquo das profecias bíblicas, como, por exemplo, a volta de Cristo. Entende? Então, essa é uma escola preterista. A segunda escola é a historicista. Para os historicistas, a visão de João previa o curso da história, só que lá na Europa Ocidental, com ênfase nos papas, nos reis e nas guerras. Você já ouviu? Isso está aí. Olha, o Papa que vai vir, você vai ver. Você vai ver. Esse Papa aí é o anticristo. Vocês já ouviram isso? De vez em quando surge essa ideia. Irmãos, isso faz parte de uma escola chamada historicista. Eles vão relacionar os acontecimentos de Apocalipse com o Papa, a Igreja Católica, a Grande Babilônia é a Igreja Católica. É isso que eles vão afirmar categoricamente. Assim pensava Lutero, assim pensava João Calvino, assim eles entendiam que o livro de Apocalipse tem a ver com a realidade, com os fatos, com o curso da história na Europa Ocidental. Irmãos, a desvantagem é óbvia, fica restrita à história ocidental. Não leve em consideração a história da igreja lá do primeiro século. E o livro foi dirigido àquelas igrejas lá do primeiro século, da Ásia Menor. Uma outra escola é a idealista. A idealista diz o seguinte: não, o livro está trazendo conceitos morais nessa batalha entre o bem e o mal. Esses fatos não vão acontecer, é só uma mera ilustração, né? Está retratando de forma simbólica a natureza espiritual e atemporal dessa batalha do bem e do mal. Quem abraça essa ideia vai dizer o seguinte: não, a volta de Cristo é uma questão meramente espiritual, moral. E a volta de Cristo vai acontecer em cada coração. Alguns chegam a afirmar: Cristo já voltou em cada coração. Quando você crê em Cristo, Cristo já voltou para você. Entende mais ou menos por aí? Essa é a ideia dualista, que alguns abraçam, né? A vantagem dessa visão dualista é que olha para o livro com com uma natureza simbólica. Mas a desvantagem é que ela não reconhece a natureza histórica do Apocalipse, de fatos que já aconteceram e irão acontecer dentro da história da humanidade. E, finalmente, tem a escola futurista, que defende que os capítulos de 4 a 22 são fatos do futuro. Não tem nada a ver com o presente, não tem nada a ver com fatos já acontecidos, tem a ver com o futuro. Vão acontecer lá para frente, no final da história. Eu pergunto, qual delas é melhor? Queria seguir. Eu tenho a seguinte ideia, irmãos. Eu não sigo nenhuma linha. Vou seguir nenhuma delas. Eu acho que em alguns momentos eu vou ser idealista, em algum momento eu vou ser historicista, preterista, não é? E futurista. Entende? Depende do texto. Sim? Depende da interpretação. Você não necessariamente precisa
abraçar qualquer uma dessas linhas. Estão entendendo, irmãos? E para encerrar, eu quero somente ver com os irmãos essa questão do milênio. Quais as linhas interpretativas relacionadas ao milênio? Existem duas grandes discussões no livro do Apocalipse. Uma relacionada aos 2 profetas que virão, e a outra relacionada ao milênio. Sim? Ok. A primeira linha diz o seguinte, que é o pós-milenismo, vai dizer que Cristo vai voltar, a segunda vinda de Cristo vai se seguir a um longo período de retidão e paz, chamado milênio. Eles são muito parecidos com os amilenistas, porque eles entendem que esse milênio não é literal. Não é o tempo de reinado de Cristo aqui na Terra. Eles entendem que o reino de Cristo já se estabeleceu, mas também entendem que devido à cristianização da humanidade, as coisas vão melhorando. As coisas vão melhorando, até o tempo em que Cristo vai voltar. Abacuque 2,14. O conhecimento, a terra vai se conhecer, vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essa é a ideia. Uma cristianização da humanidade, e com isso as coisas vão melhorando. Isso foi muito divulgado e teve muito sucesso no século XIX por um camarada chamado Darby. Mas aí veio o século XX, 2 grandes guerras, aí caiu um pouquinho em descrédito, né? Como é que as coisas vão melhorar? E ver a Primeira Guerra, ver a Segunda Guerra, e de fato a gente não está vendo a coisa melhorando, né? É complicado, as coisas não estão melhorando. Eles, por exemplo, não entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é outra escola que eu não vou entrar aqui. Tá? Existem os pré-tribulacionistas, existem os mid-tribulacionistas e existem os pós-tribulacionistas. Muitos entendem que a igreja não vai passar pela tribulação, mas eu acredito que Mateus capítulo 24 nos indica que a igreja passará pela tribulação. Uma outra linha, irmãos, é o pré-milenismo. O pré-milenismo diz que Jesus vai regressar sobre as nuvens e ele vai inaugurar um período de 1000 anos de paz e prosperidade aqui nessa terra. 1000 anos ele vai reinar. Ele volta antes desse início do 1000 anos e o juízo final vai acontecer depois desses 1000 anos. Irmãos, eu tenho encontrado muitos comentaristas de peso, gente que eu uso o comentário deles, que são pré-milenistas. Estava com um desses comentaristas que até fez uma tradução da Bíblia no meu carro, e eu perguntei para ele assim, por que tem tantos estudiosos, teólogos, comentaristas bíblicos pré-milenistas? Sabe o que ele me respondeu? Nada, ficou em silêncio, como se eu tivesse ouvido a pergunta. Ou então, eu não vou... É uma resposta tão grande, né, que eu não vou querer discutir isso daqui. Eu queria uma resposta simples, né, mas ele não falou nada. Me deixou, tomei um vácuo ali, aquele vácuo tremendo ali naquele momento, né? E eles acreditam que depois desses 1000 anos vai acontecer uma rebelião final e acontecer, então, o último
julgamento, né? Essa é a ideia pré-milenista. Vamos lá. O número 7 foi literal? Nós não falamos daquelas séries de 7. Você entende isso como literal? Sim ou não? O que significa o número 7 mesmo? Perfeição, completude. A linguagem do Apocalipse não é simbólica. Aqui eu estou defendendo uma linha, irmãos, sinceramente. Número 3 em Apocalipse. 3 lembra o que na Bíblia, irmãos? Opa, Trindade. Então 3 é o número santo. 7 lembra perfeição, completude. 3 mais 7 dá 10. Ok? É entendido? Então, é um tempo de santo, de santidade, de domínio, um tempo completo, um tempo pleno. E o Senhor está dominando. Deus está dominando. E 1000? 1000 é 10 elevado ao cubo. Não é? 10 vezes 10 vezes 10. Isso é 1000. Entende? Então, meu irmão, preste atenção, por favor. Esse 1000 está se referindo ao 10. Aquele tempo completo, aquele tempo que tem a ver com a Trindade, com a santidade, com o número santo. 3 mais 7. É isso. Não é literal. Nem Jesus, nem os apóstolos usaram qualquer referência definindo esse número, esse tempo nas doutrinas bíblicas. Esse número, então, como símbolo, significa totalidade, completude, uma completa destruição e purificação. Denota o total do tempo no qual Satanás é amarrado e os santos estão reinando em Cristo. Então não é tempo, traz uma ideia, 1000, de completude, algo determinado, um tempo determinado. E finalmente o amilenismo. Essa expressão amilenista, ela foi cunhada pelos próprios pré-milenistas para acusar os amilenistas. Não é uma expressão adequada, porque o amilenista, ele não descrê no milênio, mas ele não entende que esse milênio será literal. Entende? É uma ideia de um tempo determinado por Deus. Creiam em milênio, mas não no sentido literal, mas no sentido simbólico. Os amilenistas, primeiramente, ensinam que o reino está presente agora, entre nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o regresso de Cristo, a ressurreição e o juízo se concretizarão, irmãos. Alguns pré-milenistas, chamados pré-milenistas dispensacionalistas, existem os clássicos e os progressistas. Alguns pré-milenistas vão defender a seguinte ideia, pré-milenistas dispensacionalistas, que vai haver um arrebatamento. E depois vamos ter 1000 anos aqui, andando nessa terra. Aí nesse arrebatamento as pessoas vão subir. Lembra, gente, que estava querendo assim? O mercado está vazio, toda agitação para... Esse hino é pré-milenista dispensacionalista. E eu cantava isso. Ai, que pena. Gostava tanto. Sabe, como se você estivesse aqui, e eu vi isso no Deixados para Trás, né? Tim LaHaye escreveu isso aí, Deixados para Trás, Chamada da Meia-Noite, de Vim Malgo, não é? Então, você está aqui, de repente dá um raio, tum! Aí fica só aquelas roupas ali. Aí você fica olhando, caramba, cadê o pessoal? Todo mundo subiu, eu não estou mais aqui. Gente, é assim que vai acontecer? É dessa forma que vai acontecer?
A Bíblia não ensina que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares? Ele vai voltar e a noiva vai subir para se encontrar com Cristo. Isso tudo vai acontecer num único momento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos serão transformados e juntos vamos nos encontrar com Cristo. No único evento, Cristo não precisa voltar 2 vezes. E depois ele volta de novo para acontecer o juízo final. Não, nada disso. Existem alguns pré-milenistas chamados dispensacionalistas progressistas que eles pegam mais leve nessas questões aqui. Mas eu preciso encerrar informando aos irmãos que durante as pregações e de forma muito honesta, eu usarei a interpretação amilenista. Tá, irmãos? Amilenista. Pastor, mas eu quero ser pré-milenista. Cara, você não vai para o inferno se for pré-milenista, não. Se você for pós-milenista, historicista, idealista, cara, você não vai para o inferno por causa disso, não. Porque as doutrinas básicas, elas se mantêm em todas essas linhas. Entende? Fique à vontade. Mas eu preciso ser honesto com a minha igreja. Eu vou usar a linha amilenista, porque é nessa linha que eu creio que está, pelo menos, mais próxima da verdade. Irmãos, teria muitas coisas ainda a falar, mas isso é só uma apresentaçãozinha, né, do que, para os irmãos terem ideia da totalidade do livro de Apocalipse, tá bom? Eu espero que tenha pelo menos despertado a sua curiosidade e vontade de ler esse livro. Sem ser domingo que vem, o outro, nós estaremos começando com o primeiro sermão, então, no livro de Apocalipse. Lembrando, se alguma dúvida surgiu em relação àquilo que foi dito hoje, você pode mandar a sua pergunta no grupo da igreja, nos comentários do YouTube, ou então nos comentários lá no Spotify, quando você estiver ouvindo o podcast. Tá bom? Vamos orar, irmão? Se coloque em pé, por gentileza. Desculpem o avançado da hora. Achei que ia ser mais breve, mas não consegui. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque temos esse livro. Obrigado porque esse livro, quando lido da forma correta, quando estudado, quando entendido as suas características, elas renovam a nossa fé, traz edificação, renova o nosso ânimo, ó Deus, para enfrentar as lutas da vida e as perseguições que muitas vezes nos acometem. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, condições, disposições e ao longo desse tempo que estaremos estudando esse livro, que o Teu Santo Espírito nos ajude na compreensão das verdades ali encontradas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém.